patrocinador Evolução Centro Educacional, com foco nas profissões do futuro, graduação e pós-graduação. Como que ela abriu mão da vida dela, de tudo que ela tem, de tudo que ela era, para entrar numa situação como essa, né? Olá, estamos começando mais um episódio do Pod Educa. Seja muito bem-vindo. Como sempre, estamos trazendo convidados mais do que especiais. Ao meu lado aqui, o Jonas, o João, e nós vamos bater um papo super interessante com a convidada de hoje. Quem é a convidada de hoje? Bom, a convidada de hoje, ela é uma pessoa bastante importante, especial. Ela é graduada aí em psicanálise. É a formação dela e é um assunto que a gente vai conversar aqui no dia de hoje. Está fazendo muito suspense, senhor Edson. Está conosco a Elisa Marques. Seja muito bem-vinda, Elisa. É um prazer estar aqui conosco e tenho certeza que vai ser bastante importante quem está nos acompanhando, né? Esse bate-papo aqui. Então, você não pode perder. Assista até o final, que eu tenho certeza que vai ser de muito valia para todos nós. Aí. Nós vamos bater um papo para descobrir algumas coisas que nós também não sabemos, né, Edson? É verdade. E aí, o que nós temos de interessante hoje para descobrir juntos aqui? Bom, então eu queria saber, aqui iniciando esse podcast, esse bate-papo, da Elisa, por que ela escolheu essa área, o que motivou, principalmente, você a tomar a decisão de escolher essa área? Olá, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos vocês. Muito obrigada aí por mais que especial, eu já fiquei muito feliz e já agradeço, aí já adianto os meus agradecimentos. Bom, vamos já diretamente à pergunta, A psicanálise em si, ela abrange muitos campos, Quem fala de psicanálise normalmente já associa diretamente à psicologia. E são aí alguns termos, nomenclaturas diferentes, porém elas andam juntas, A diferença da psicologia para a psicanálise, ela tem uma diferença na questão do campo mesmo, A psicanálise em si, ela é a análise do inconsciente. Nós vamos lá na infância do indivíduo, Apesar de hoje a nossa pauta ser mais organizacional, só vou falar um pouquinho a respeito disso. Ela abrange, então, aí mais questões do campo da infância, nas nossas pulsões, nos nossos sentimentos. Ali na questão dos 6 anos para frente. Todos os acontecimentos que fazem que hoje o indivíduo ele acaba tendo aí alguns comportamentos que não entende ou até mesmo algumas reações. Então, basicamente, é uma análise do inconsciente devido a fatores de convivência, ali do indivíduo mesmo. Nessa parte, a gente vai sempre buscando mesmo aí a questão do inconsciente do indivíduo, Eu costumo de falar que é sempre uma questão dos relacionamentos. Apesar de hoje a gente falar mais na questão da parte das relações interpessoais, que é dentro do campo do trabalho, ela abrange aí muitas questões, porque é mais a questão do comportamento do indivíduo, Seja a forma de se relacionar com ele mesmo ou com as demais pessoas. A gente fala um pouquinho sobre isso. Muito legal. Deixa eu falar, quando você fala, por exemplo, que isso está desde a infância, Me tira uma dúvida. Há muito tempo atrás, vamos dizer assim, eu tenho mais passado que futuro, Então, eu sempre ouvi falar, principalmente dos meus professores, que davam uma psicologia voltada para a educação, que a formação da criança forte mesmo está entre os 0 e 7 anos de idade, aonde ali tem a formação do caráter dela, tá ali. Depois que passou dessa fase, já é mais difícil você lidar. Tem alguma coisa a ver com essas explicações que você acabou de dar para a gente? Isso tem algum fundamento ou não? Como é que funciona? Saberia falar um pouquinho sobre isso? Sim, tem sim. Normalmente o nosso campo de montagem mesmo do indivíduo, ele se cria mesmo ali desde bebezinho, Mas como nenhum ser humano ele é programado, então eu costumo falar sempre que o ser humano ele não é programado para perder. Porque nós estamos sempre recebendo. Ou seja, chorou, tem um TT, chorou, tem um banho, uma troca de fralda, então a gente está sempre recebendo. A partir dos 7 anos é onde a mãe começa
a cortar esse cordão umbilical. Então a criança ela vai sendo desenvolvida para o mundo, para a vida, né? No entanto, um bebê, quando ele não chora porque ele está com fome, ele chora porque ele estava tão acostumado a estar dentro do ventre, quentinho, é tudo tão novo para ele, que ele começa ali a pedir alguns pedidos de socorro, digamos assim. E o mesmo é a partir dessa idade. A diferença é que a partir dos 7 anos, a criança ela começa a ter uma linha de raciocínio, de entendimento daquilo, do que está acontecendo. Como assim? É a tal da curiosidade. O que é isso? Isso pode fazer, o que não pode? É a questão das reações, né? Do sim e do não. Quando a gente fala em questões de lembranças, a maioria dos indivíduos, tem gente que fala, né? Tem paciente que fala para mim que lembra de algumas situações de 3 anos de idade. Eu acho um pouco difícil, mas pode acontecer, né? Ali do campo do consciente, pré-consciente e inconsciente. A partir de 7 anos de idade, começa a trazer muitas lembranças, então é a partir daí que ele vai levando para a vida mesmo, né? Tendo essa programação, digamos assim. Obrigado. É isso mesmo. Tá, Elisa, e a questão dessas lembranças aí, você acredita que isso pode ser algo que se criou na mente? Você acredita que exista isso também? De repente a pessoa tem uma lembrança, só que é fictícia, é algo da imaginação? Isso pode ocorrer? Sim, todos nós temos o campo da ilusão, né? Que são os desejos do inconsciente. A grande maioria das pessoas que elas têm muito sonho, ela primeiro, já aconteceu com vocês viverem uma situação e vocês dormem na noite anterior, no dia seguinte você acaba tendo aí algumas lembranças da noite anterior, só que de forma de uma montagem, você vai montando o seu sonho, né? Sim. Então, digamos assim, tem sim essa questão do campo. Por isso que muitas coisas a gente tem para pensar do que foi uma vivência, do que é um campo do desejo, do que é uma questão de criação, de ilusão. Então, tem essas 3 vertentes aí. Tá. A gente vai falar então sobre a área organizacional, né, da psicanálise, né? Como que o seu trabalho, aquilo que você desempenha, trata assim de antemão das empresas? Como que é feito essa abordagem? Como que chega esse tipo de serviço aí para as empresas? Eu gostaria de saber. Tá. Falando um pouquinho das questões das relações interpessoais, eu costumo falar que elas abrangem todo o campo pessoal também. É muito difícil um indivíduo, um colaborador, ele vir hoje para a empresa sem deixar os problemas da casa. Quando você conhece principalmente algum colaborador por muitos anos, você já sabe quando ele está bem, quando ele não está, quando ele está ativo, quando ele não está ativo para o dia, né? Principalmente pela questão das questões das demandas de uma pressão ali para bater números, né? Então, digamos assim que a organizacional, ela trabalha muito essa linha da saúde mental do indivíduo dentro das empresas. Mas eu costumo sempre a trazer uma parte de ir por cabeça mesmo. Então a gente vai na diretoria, a gente vai sempre na questão de quem está ali mesmo, fazendo toda a construção daquilo e ver, primeiramente, de uma forma de análise, como que como posso dizer, esse diretor, o gestor, ele está gestando mesmo os demais, a liderança, isso. Como que ele está fazendo isso? Porque conforme ele aplica isso, é a forma que o colaborador vai devolver isso aí, né? Tá. E então, aí no caso você abordaria as duas questões, tanto do colaborador quanto da gestão, e faria ali uma análise de como é o dia a dia de trabalho, esse tipo de coisa. Isso. Primeiramente a gente vai focar, né, eu particularmente, foco num todo. Eu observo, analiso a empresa desde o começo, desde a fundação, como surgiu, como que é aplicada, né, essa linha tem aí dentro da empresa, como que é a relação dos colaboradores com a diretoria e da diretoria com o colaborador, para assim entender onde que está essa, digamos, ferida dentro da empresa para que a empresa não cresça, né, não flua. Então, digamos assim, a gente faz mesmo uma visão geral de tudo. E você passa um tempo dentro da empresa, como que funciona isso daí, observando e tal, essa parte de campo aí, como que funciona? Dentro da empresa mesmo. Tem um tempo, uma carga horária, uma jornada, como que é combinado isso? Sim, normalmente, eu particularmente gosto de estar pessoalmente, então eu vou dentro das empresas, acompanho juntamente com a diretoria, né? Mas eu tenho a minha análise pessoal, tanto da diretoria quanto dos colaboradores, e para isso também
Normalmente eu pego ali uma demanda de mais ou menos um horário, de 1 hora mais ou menos com cada colaborador, para saber o feedback tanto positivo quanto negativo, né, de um todo, desde a visão dele, a forma que ele se relaciona na casa dele, a forma que ele se relaciona na empresa, qual que é o objetivo principal dele, principalmente, porque não adianta nada você contratar uma pessoa que ela está indo só por trabalhar, ela não tem um foco, ela não tem um objetivo de crescimento. Então, digamos que ela seja ali uma laranja que precisa ser curada para que as demais não acabem ali também apodrecendo o restante, digamos assim, sim, né? Então, é uma linha mesmo, assim, muito de mais observar. E depois eu passo um feedback, né, com a diretoria e também com os colaboradores. Tá. E a procura, como que funciona? Imagino eu, né, que quando a empresa, por exemplo, ela vai procurar um serviço, de repente, os seus serviços no caso, já tem ali uma situação que, né, tá ali pegando fogo a empresa, uma assim dizer, já tá né? um pedido de socorro já. E como que é essa abordagem, assim, como que o gestor ele chega até você, ele expõe ali os acontecidos, olha, eu tenho a pessoa que está trabalhando comigo aqui, está acontecendo isso, como que funciona essa parte? Olha, é meio complicado, porque assim, normalmente a diretoria sempre acha que a culpa, ela é sempre dos funcionários, e vice-versa. Né? E vice-versa. Ou o funcionário acha que a diretoria que não dá suporte. Mas, se fosse concentrar mesmo de uma forma geral, a pessoa está trazendo algo muito pessoal da vida dela para dentro da empresa. Ou até mesmo ela está com algum problema pessoal na casa. E como ela não consegue resolver esse conflito, ela traz, dividir isso, ela acaba trazendo para a empresa. Então, normalmente, quando tem essa procura, apesar da organizacional ser muito conhecida, tem pouca procura, né? É aquilo, principalmente da terapia, a pessoa ela só vai atrás disso quando ela vê que o negócio está pegando fogo mesmo, que já não tem mais o que fazer. Tem muito a ver, então, né, pelo que eu estou entendendo, João, com os conflitos, né? A gestão de conflitos, né, da empresa, que é algo que a gente conversa aqui. Inclusive é um curso que nós estamos montando, criando. Verdade, sim. Legal. Hoje um dos cursos mais procurados dentro da empresa é o curso de gestão de conflitos. Porque o que acontece? Tem a briga de egos, né? Que não é só o problema entre quem dirige, né, a empresa e quem executa as ações. O grande problema, eu acho, também está em bases. Né, bases que vêm de casa, na minha opinião, né, simples opinião. Hoje, quando a gente coloca, por exemplo, dá a condição de um colaborador fazer uma graduação, uma pós-graduação, pensando também em ele se desenvolver intelectualmente, né? E ele tem uma outra visão, uma visão que às vezes ele não enxerga de uma outra pessoa e vice-versa. E eu acho que não é só os colaboradores que têm que participar, na minha opinião, têm que participar de treinamentos, né? De mudança de vocabulário, mudança de cultura. Eu acho que todos, né? Não, sabe aquele negócio de inclusão? Ou inclui todo mundo ou não inclui ninguém, sim, na minha opinião. Então, por exemplo, nós dentro da Acesso Express, por exemplo, nós não só colocamos cursos profissionalizantes e nós não apenas formamos pessoas, mas também a direção tem que se reciclar. Mas também colocamos essa condição. Para você ter uma ideia, além das minhas graduações, eu continuo estudando e eu vejo que não é mais estudar só a ciência, a matemática, é ir para esse lado da psicologia, né? É entender o ser humano, conhecer o poder das palavras, a empatia, a empatia que poucos sabem, entendem o que é ser empático. Entendeu? Então, a partir do momento que as pessoas têm essa reciclagem dentro do seu cérebro, e começa a ver o mundo de uma outra prisma, né, de uma outra forma, quebrando paradigmas, eu acho que começa a evidenciar menos os conflitos. Né? As pessoas começam a se entender a partir do momento que um se coloca no lugar do outro, que entende o mundo do outro. É aí que eu começo, é o que eu entendo. Não sei se estou falando besteira. Não, perfeito, ótima colocação. Inclusive, é o que eu falo sempre, se uma empresa ela não tem uma saúde, uma liderança sadia,
uma questão de construção de todo mundo é igual, todo mundo precisa, todo mundo tem a oportunidade, eu acho que ninguém cresce, porque todo mundo precisa de todo mundo, né? Sim. Se dá as mãos todo mundo cresce. Agora, você ficar nessa rixa de não, fulano não deve, se fulano não precisa, é igual você falou, por mais que você tenha aí todos os seus certificados, o seu conhecimento, nunca é demais para aprender, nunca é demais para se desenvolver, né? Então, no entanto, eu fui muito para a área da psicanálise, mas eu gosto muito dessa questão de gestão de pessoas. Eu gerenciei loja desde os meus 18 anos. Eu comecei com uma empresa, uma pequena empresa de 20 funcionários. Eu tinha 18 anos de idade. Na época, eram pessoas mais velhas do que eu, né? Então, assim, pegando esse leque um pouco do que você falou, tinha essa questão da rixa, né? De, por que você pode? Por que você... por que eu não? Né? E não era uma coisa que partia de mim, porque eu só gerenciava, mas a diretoria não queria que fazia essa separação. Então, eu acredito que essa separação de quem deve ir e quem não deve, mais afasta do que contribui para que as pessoas cresçam de verdade, né? E hierarquias, né? É uma coisa que o João sempre precisa expor aqui, né? Combateu aqui dentro da empresa, que todos são iguais, muitas das vezes, né? Na reunião a gente saca do crachá. As reuniões são muito importantes, né? Tanto para dizer sobre mal entendidos, porque sempre quando é uma empresa grande tem muitos burburinhos, né? Muitas conversas, muitas coisas. Então, eu acredito que a reunião, a harmonia é o que dá conta de tudo, é o que faz todo mundo crescer junto. Sim, e a palavra máxima, acho que a palavra da vez é respeito, respeitar as diferenças individuais do ser e se colocar no lugar de cada um. Acho que é o princípio básico para a boa convivência. De qualquer relação, né? Tanto de... O casamento mesmo, volte e meia, você tem que sentar ali, vamos sentar aqui, conversar e resolver esse conflito, porque você tem um alvo a atingir. Qual é o alvo? Do para sempre, da eternidade, do respeito. Sim. Assim também é uma empresa. Todo mundo tem que entrar aqui dentro sabendo que é uma questão de um casamento mesmo. Sim. Né? Algo para ser harmônico. Acredito nisso piamente. A relação que você tem lá com o seu cônjuge, onde você a cada dia tenta buscar melhores caminhos, porque existem as rotinas, né? As rotinas que fazem você desviar dos caminhos, aquelas rotinas mal executadas. A mesma coisa eu acredito que também no relacionamento entre o empregador e o empregado, onde eles têm que ter um bate-papo e conhecer os caminhos, né? Onde estão pisando, como é que tem que pisar, como é que tem que ser feito, como é que preciso fazer para ser melhor, ter as oportunidades, como é que eu preciso, qual o caminho que eu tenho que trilhar para ter essas oportunidades, porque também não adianta a gente achar que tudo são flores, que não é, nem tudo são flores. Se não houver pessoas interessadas em falar e pessoas interessadas em ouvir, não há resultado final. Exatamente. Tem que existir, a recíproca. Enquanto eu falo, você me ouve, enquanto você fala, eu te ouço. Exatamente. Então tem que existir isso. Aí sim, talvez. E quem vê de fora vê melhor, né? Sim. É muito difícil, é mais fácil a gente falar do outro, observar o outro, do que observar nós mesmos. Sim. Então, às vezes, ter essa questão da harmonia faz com que, por exemplo, eu chegue no Edson e falo: Ei, Edson, você acha que eu estou errando em alguma coisa? Você acha que eu tenho que melhorar em alguma coisa? O que você acha dentro da sua visão? E não ver aquilo como uma forma de crítica, mas ver aquilo como uma forma de melhoria. Você acha que tá legal? Me dá a sua opinião. Você acha que eu estou errando nisso? Então, essa questão da harmonia, do conjunto, da junção, é que faz toda a diferença dentro de um campo de trabalho. Você não tem percebido que tem acontecido uma inversão de valores nos últimos anos? Principalmente muitas verdades que precisam ser faladas, elas acabam sendo faladas porque abre-se o vai ficar magoadinho, porque você falou, e aqueles que ainda continuam dando tapinha nas suas costas são os melhores amigos, e os verdadeiros que jogam sal e vinagre na sua ferida não são, acabam se tornando inimigos. Não houve aí uma inversão de valores, onde a verdade absoluta, sabendo ser dita, deveria prevalecer, ou não? No final dessa frase você falou algo muito interessante: saber ser dito. A diferença está nisso. Porque não é o que você sente, é a maneira que você vai falar para o outro, porque você não sabe como ele vai receber aquilo, né? E quando a gente fala de uma empresa, digamos, que esteja com alguma... O ser humano está com uma inflamação ali de algo que ele trouxe da casa. Dependendo da forma que você falar aquilo para ele, e a forma que ele vai receber aquilo, vai dizer como que é o próximo passo. Você vai ser o próximo passo da vida dele. Se ele vai
mandar você para algum lugar e eu falar, não, cansei disso aqui, meu objetivo principal, isso aqui tá dolorido mais do que o meu objetivo principal, então vou jogar tudo para cima, o tal da pessoa quando ela é mais irracional, né, ela não entende muito sobre as reações do que ela faz, então assim, eu acredito que tudo está na questão da empatia, da maneira que você coloca aquilo. Pode até ser da maneira que você está vendo, nossa, está péssimo esse trabalho, mas a maneira que você vai colocar isso é o que vai fazer. Por quê? Porque existe questão de temperamento. Às vezes você é um pragmata, né? Você tem um pragmatismo aí. Sim. E aí você vai falar com uma pessoa que é mais melancólica. E ela vai entender aquilo como... Destrói tudo. Entendeu? A maneira que ela vai receber aquilo é totalmente da maneira que você está vendo. Então, saber entender que dentro de uma relação, principalmente de uma empresa, tem pessoas com vários perfis diferentes. Então, ter esse olhar sobre o ser humano, principalmente sobre as relações, é você entender que você está lidando com pessoas com criação diferente, com maneiras diferentes, com manias diferentes, pessoas um pouco mais tranquilas, mais afáveis, outras com pragmatismo maior, outras com uma questão de fast food, que tudo tem que ser pra já. E a gente precisa saber entender o comportamento e o temperamento da outra pessoa, pra gente saber se colocar. Então, mas eu entendo o que você disse e concordo. Acho que as relações hoje em dia, tanto interpessoal dentro das empresas como pessoais, estão muito escassas, não tem tanto essa questão da atenção com o outro, é mais o eu. Tá muito narcisismo dentro do campo das relações. Mas é a maneira que você, né, o final, como você diz na sua frase, é a maneira que é dito isso, que faz toda a diferença. Que é uma maneira esclarecedora. Exato. E também não deixar a pessoa refém. Eu vejo assim, eu sou uma pessoa muito... Quando eu vou colocar alguma informação, eu não tenho muitas brincadeiras. Mas eu mostro os caminhos, porque existem resultados. E para você atingir determinados resultados, se você vai com muitas brincadeiras, a pessoa não entende que aquele resultado precisa de foco. E muitas vezes, algumas brincadeiras tiram você do foco, tiram você do objetivo final. Entendeu? Então, quando eu digo saber colocar, saber passar a informação, eu vou muito mais além. Eu costumo dizer que entre 0 e 10, eu estou entre 0 e 1 e cuidadinho no 0, em relação a muitas coisas que eu faço na minha vida. Então eu estou num aprendizado contínuo, né? Eu vou parar de aprender quando eu parar de respirar. Mas eu entendo que hoje os grandes conflitos, João, entendo que os grandes conflitos ainda está em dar tapinha nas costas e ficar com mal entendido com tapinha nas costas. Eu acho que as verdades têm que ter sal e vinagre, cicatriza mais rápido, porém saber como falar. Porque as pessoas imaginam que sal e vinagre, estão imaginando aquela ferida aberta jogando sal e vinagre doendo. Não é isso. Essa metáfora que eu uso é no sentido de a coisa ter um melhor esclarecimento com maior rapidez. Vai ser curado mais rápido. Mas não chegar e ser estúpido com alguém. Por isso que o olho no olho, a comunicação olho no olho, o olho é a janela da alma. Então o olho no olho ali não tem desvio. E quando você quer realmente algo e você é verdadeiro, não tem como dar errado quando você usa a verdade. O duro é quando você recebe muito tapinha nas costas. Isso é ruim. É horrível. Não sei se você entendeu a minha metáfora. Eu entendi. É por isso que é importante a gente entender, a gente conhecer quem está do nosso lado. Por quê? Você vai entender a maneira que ele está aceitando aquilo que você está dizendo. Porque você falou, eu já percebi um pouco do seu perfil. Você é um pouquinho mais... Tem esse pragmatismo do pouquinho mais rápido, né? O que acontece? Seu problema vai ficar analisando a gente não. Para quem fala, anos, adoro isso. Vamos ver se mas eu estou dizendo isso por quê? Porque às vezes da sua maneira de falar para o outro vem como uma ferida. Porém, se a pessoa olhar para você e falar assim, pô, é João, né? Olha onde o João tá. E ele te vê como espelho, ele não vai se achar, ele não vai se sentir ferido pela maneira que você está falando, porque ele vai falar, esse cara é um espelho. Esse cara, ele é alguém que eu vou seguir, porque olha onde ele está. Se ele está lá, eu vou chegar até lá. E ele, com certeza, não cresceu dando tapinha nas costas. Ele cresceu jogando vinagre e sal para curar mais rápido. Então, é a visão do que ele vai ter sobre você. É por isso que você precisa entender quem é que está do seu lado. Sim. Entendeu? Você sabendo quem é que vai estar do seu lado, você vai saber a maneira que ele está enxergando você. Porque não adianta, eu posso ser assim a Gisele Linde. Se a pessoa ela não vê que eu tenho a beleza dela, pelo olhar dela, eu não vou ter essa beleza.
É a mesma coisa, o olhar do outro sobre você a gente nunca vai saber. Mas a gente consegue sentir isso, sentir a partir do relacionamento mesmo. Então, por exemplo, o Edson está do seu lado sempre, né? Ele está aqui hoje, né, liderando o podcast, por quê? Porque ele tem a mesma visão que você. Se não tivesse, talvez não seria ele, seria outro. Entendeu? Sim. Então, assim, saber conhecer quem está do seu lado e saber se relacionar com a pessoa, sabendo que como ela te vê, é o que faz a grande diferença. Sim, é verdade. Sim. É isso aí. Ô Elisa, dessas experiências aí que você teve, a questão organizacional aí, eu queria saber duas coisas. A primeira, né, se tem algum exemplo aí para nos passar, alguma experiência aí de empresa, como que foi lidar com esses conflitos, talvez, né, que você teve. E a outra coisa que eu queria saber é como que se desenrolou isso aí, o final, né? Como que normalmente acaba essas situações de conflitos? Se resolve de uma vez por todas? Precisa fazer algum trabalho extra? Como que funciona isso? Olha, o que eu falo sempre para as pessoas que me procuram. Normalmente, quando você quer fazer uma mudança na sua empresa, a primeira pergunta que eu faço é: você está disposto a investir? Porque se a pessoa não estiver disposta a investir, não adianta nada ela criar mudança. Para você vestir uma roupa nova, você tem que ir num local onde você sabe que aquele local tem uma peça de grande valia. Por exemplo, você vai no centro ou você vai na Zara. Né? A Zara não está patrocinando isso aqui, mas só para ter Por enquanto. por enquanto não. Mas só para Mas ter uma evolução. Com certeza. Então, assim, aí você vai direcionado a algo melhor. Então, pro indivíduo que ele vem te procurar, ele tem que saber. Se ele quer uma melhoria, então ele vai ter que tirar a mão do bolso. Ele vai ter que fazer um investimento, né? Então, assim, a grande maioria dos casos que eu pego eu apresento todo um projeto e falo: olha, a ferida tá aqui, se a gente pegar remédio tal, vai ser aplicado aqui, vai ser tantos dias para sarar, vamos falar um pouco desse termo? Sim. Vai ser tantos dias para sarar, só que é assim, 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 tá disposto? Ah, mas daí vamos comprar um remédio mais barato? Entendeu? Aí ele acaba fazendo assim: não, vamos no que tá mais fácil, vamos no que tá mais barato. E aí normalmente o que acontece é a desistência da pessoa. Aí passa-se algum tempo e a pessoa acaba falando: olha, acabei tendo que fechar, investir em outra coisa, porque não tava com o caixa para isso, digamos assim. Então, assim, uma situação engraçada, eu acredito que não tenha nesse quesito, até porque quando a gente vê uma empresa falindo, a gente não consegue ver, né? É uma situação muito ruim. Só que dizendo num quesito de só vem a nós, isso é o que mais tem. É o que mais tem. Ou até mesmo, né, a diretoria acaba querendo que o colaborador trabalhe muito mais horas, ou que ele tem que aceitar aquilo. A grande maioria hoje das pessoas tem muita ansiedade, muita depressão por questão também de carga horária de trabalho, né, pela demanda de muito tempo, né, não tem tempo para comer, tudo uma correria, não tem uma saúde mental, né, não tem um equilíbrio. Então, assim, acaba que sempre quando eu falo isso sempre, você quer investir, você quer uma melhoria na sua empresa, você vai ter que saber que você vai ter que fazer um investimento. Então, assim, hoje eu não tenho para contar algo engraçado, mas com certeza, infelizmente, ainda é algo que todo mundo tem essa mesma visão do vamos mais barato, vamos mais prático. Então, sabendo, né, que você quer uma melhoria, você vai ter que fazer um investimento melhor. E às vezes não é nem só no financeiro, né? Às vezes é também em aprender a lidar com as pessoas. Isso, é isso que a gente está falando, desse investimento de você juntar os colaboradores, você ver a empresa como um todo, você não fazer acepção de pessoas, não está só no dinheiro, né? Não está só no caixa, muitas vezes, está na forma de se relacionar, você tipo assim, bater na mesa e falar quero pra já, quero pra agora, né? Não pode dizer. Né? Tem que estar junto, tem que estar alinhado, tem que estar dois pensamentos numa questão, numa construção só. Então eu penso que é basicamente isso. Tá. Outra coisa que eu queria saber de você é o seguinte: que hora que é o momento certo aí de procurar um psicanalista, alguém aí que faz o que você faz? Olha, eu costumo falar que é não esperar para que o buraco ele fique mais embaixo, né? Tá vendo ali que tá tendo reações, tá tendo uma coceira na pele,
tá tendo ali uma vermelhidão, tá tendo ali um comportamento que não tinha antes, comendo muito, comendo pouco, queda de cabelo, principalmente mulheres, questões hormonal, não tá conseguindo fazer atividade física, ou tá tendo muita questão de cansaço, procurar mesmo uma ajuda, né? Quando a gente tá com dor do estômago, vai no médico. Quando não tá conseguindo enxergar, vai procurar um óculos. Por que não procurar saúde mental quando vê que não tá bem, tá com pensamento muito acelerado, tá com questões assim que não consegue muitas vezes resolver, conflitos, né? Não tá conseguindo ter uma tomada de decisão. Então eu acho que procurar um profissional é sempre que você não esperar ter as próximas reações negativas. A coisa explodir, né? Não deixar para que isso aconteça. Até porque numa reação, pra gente ter uma reação assim, muito imediata, não dá para consertar. Tem coisas que não dá para consertar. Em 2 minutos você já fez, né? Agora, se você tem um direcionamento de uma pessoa que está conseguindo te ver por um olhar de fora, você com certeza vai ter aí uma questão de uma tomada de decisão mais certeira. Entendeu? Legal. Então, a área da psicanálise, né, o psicanalista é indicado, pelo que eu estou entendendo aqui, para todo mundo, né? Porque imagino eu que pode haver um certo preconceito, né? Não sou louco para ir fazer psicoterapia, né? Fazer terapia, que é isso? Fazendo terapia, alguém já fala assim, né? Estou fazendo terapia. Eita, o que essa pessoa tem? Qual que é o problema, né? Eu atendo muito caso de suicídio também, né? E normalmente quando a pessoa ela vem falar para mim, eu pergunto para ela como é que começou. Começou há 5 anos atrás, uma ansiedade. A ansiedade em si, gente, ela é muito boa. Nós precisamos da ansiedade para ter o anseio em fazer as coisas. Acordar de manhã, qual é o próximo passo? Escovar o dente, tomar café da manhã, né? Tudo a gente precisa ter um anseio em fazer as coisas. O problema é quando está em disfunção e acaba aí criando algumas coisas que você vê, nós que nos conhecemos, sempre sabemos quando algo não está ok. Quando, né? Você que se conhece, sabe quando não está legal, está tendo alguma reação que nunca teve. Então, não esperar para essas reações aumentarem. Viu que tem alguma coisa diferente? Tá tendo muito pensamento acelerado, tá tendo uma questão de comer demais, não comer. É batata. Tem que procurar um profissional para poder entender o que está acontecendo. Não esperar muito. Nunca esperar. Inclusive quando eu não estou bem, eu não atendo, né? Eu não atendo. Porque eu sei que eu preciso ter um leque de perfeição para poder atender as outras pessoas e estar bem para isso. E eu também tenho uma terapeuta. Então, eu preciso ter uma terapeuta para reorganizar minha vida pessoal da minha vida profissional, para que assim eu possa dar andamento, né, nas minhas sessões. Né? Todo mundo precisa passar por terapia. E não é terapia de sentar lá e ficar conversando. Tem muita gente que acha, eu paguei a pessoa ficar me ouvindo? Vou pegar uma amiga aqui e conversar, mas não é bem assim. É um direcionamento mesmo para uma tomada de decisão. E às vezes tem muitas coisas que você não sabe sobre você, que muitas pessoas talvez até verbalizou, mas você não consegue entender por que você tem aquele comportamento X. E a gente, o psicanalista, ele faz essa abordagem, ele vai lá atrás para poder entender as questões das pulsões, como foi a relação com os pais, a relação interpessoal, a relação pessoal na casa mesmo, e como que ele se vê, né? Porque a forma que você se vê é a forma que as pessoas vão te ver, né? Tem aquela questão da autoestima. Se você não achar que você é bom o suficiente para fazer aquilo, faça até ser bom. Porque se você não tiver autoestima, você não tiver aquela questão de você se concentrar para aprender, se não tiver um anseio para isso, alguma coisa já está errada, né? Então é sempre tentar, de alguma forma, se conhecer, antes de querer se relacionar muitas vezes. Tem muita gente querendo se relacionar para compensar, fazer algumas fugas, né? Para compensar a questão de um vazio dentro de si, muitas vezes, que não foi preenchido por uma questão familiar. Aí coloca muitos ciúmes dentro das relações, a relação não dá certo porque quer fazer do parceiro o pai, a mãe de uma forma inconsciente, né? A questão daquela mulher que só quer receber muito presente, ou ela quer muita atenção, ou vice-versa, o homem que quer muita atenção, né? Que quer expor que a mulher seja a mãe. Então, toda essa questão de construção de relação, você precisa saber, principalmente, se conhecer para poder entender o outro. E, por exemplo, você falou aí, né? Digamos, eu não sei se eu posso usar essa expressão aqui, diagnóstico, né? Que a pessoa tem esse problema aí, como você deu o exemplo, que coloca o cônjuge aí como se fosse a mãe, o pai e etc.
As pessoas elas normalmente aceitam essa abordagem, essa exposição? Como que funciona? Então, como eu falei, né, a gente vai lá atrás. E primeiro conhecendo o indivíduo em si. Como ele se vê, como é que ele se comporta, né? Principalmente em coisas pequenas, né? Qual foi os anseios dele? A partir de que idade ele começou a buscar conhecimento? Ou quais são as lembranças mais vertentes, né, que ele tem de si mesmo, das relações com o familiar. E aí a gente vem, qual é o conflito em si? É porque eu quero cuidar dela e ela acha que eu tenho muitos ciúmes. Tá, mas como que você verbaliza isso? Como é que você coloca isso para ela? Eu coloco que ela tem que me dar atenção. Então ali eu já vou descobrindo, só que para a questão de diagnóstico, é quando a gente já fez um leque de bastante informações em algumas sessões, não tem como dar um diagnóstico numa sessão só. Acontece da pessoa, assim, por exemplo, não aceitar e achar que tá tudo certo. É ruim você virar pra você e falar, não, você é ciumento sim. Porque você tem uma sensação de posse, né? Mexe na ferida, e mexer na ferida dói. Terapia dói, gente. Quem vai na terapia achando que é só cura, a cura vem depois. Mas o primeiro é uma arte, machuca, tira todo o custo, depois fecha. É uma escolha, né? É uma escolha, cicatriza. É por isso que muita gente foge. A gente não vai atrás de coisas que doem, a gente vai sempre querendo prazer, a serotonina, a endorfina, a gente não vai atrás de cortisol. Confronto, não vai atrás de confronto, de dor. As pessoas não gostam de ser chamadas de feio, né? De feio? Não gostam de ser... eu vou outra metáfora que eu uso. As pessoas não gostam de receber um feedback daquilo que realmente ela é. Ou seja, quando você fala feio, não é que a pessoa seja feia, né? Sim. Mas é mais fácil chamarem de bonito, né? Sim, é mais confortável, É mais confortável, né? Agora quando você chega e fala dos defeitos, né? Que a gente quando fala, usa essa metáfora, vou até mudar essa metáfora, mas quando você fala dos defeitos, quem é que gosta de ouvir sobre defeitos? E às vezes é tão importante para você acertar o prumo, para você mudar o rumo, né? Bom, eu estou aqui fazendo perguntas, mas eu vou deixar o nosso amigo Edson, porque o Edson tem várias perguntas importantes que vai ser muito interessante aí para os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo também. Bom, eu queria saber de você, né? Acho que nunca se falou tanto, né, nessa questão da saúde mental, né? A gente ouve vários podcasts famosos aí o tempo todo, pessoas, especialistas falando nesse sentido. Você acha que isso tem ocorrido por conta de quê? Porque há uma necessidade maior ocorrendo ou por conta da tecnologia, a internet que está trazendo, aproximando as pessoas desses assuntos? Por que parece que isso está tão em pauta? Você abre o Instagram ou o YouTube, parece que só se fala sobre saúde mental o tempo todo. É uma necessidade muito grande que está ocorrendo? É porque o assunto, como a gente costuma dizer, né, está no hype? O que está acontecendo? Olha, por incrível que pareça, nunca se falou tanto, realmente, isso é verdade. Inclusive, pegando um leque, esses dias eu vi um vídeo da Luana Piovani, né, contando, gente, por favor, façam terapia. Porque ela reconhece em si que algumas tomadas de decisões ela não consegue na vida dela. Por quê? Ela sabe que ela tem um temperamento muito forte. Então, a tomada de decisões dela sempre é muito exagerada. Sempre é com uma expressão muito forte. Né? Ela mesma diz isso, que ela não sabe lidar com a questão paterna, né, dos filhos dela. Então, ela entra em conflito nesse sentido. E ela expõe isso para as pessoas. E ela fez até um vídeo esses dias falando, gente, depois que eu arrumei uma psicanalista, foi aí que eu consegui ter a tomada de decisões e encontrar em mim onde estavam as minhas sombras, qual era o meu problema, a minha questão de paternidade, por quê? Como ela teve a questão de abandono paterno, ela não queria, de certa forma colocava, mesmo que não seja essa situação, mas para ela colocou uma situação de, também vai abandonar meus filhos. Então ela se viu criança. Tá vendo como a gente sempre coloca de alguma forma espelhada nas relações? Sim. Então ela mesma disse isso, olha, no começo eu não queria aceitar que eu estava errada, porque a gente nunca quer aceitar que a gente está fazendo aquilo de maneira errada, porque nós queremos sempre que acertar. E é normal, a gente sempre quer acertar, a gente é difícil ouvir você errou. Dói, né? Ainda mais se a gente tiver alguns conflitos. Então, assim, graças a Deus, tanto ela como alguns outros artistas estão trazendo mesmo essa margem. Também, buscando um leque, tem a questão ali do BBB. Colocaram ali 20 pessoas dentro de uma caixa para jogar.
E todo mundo viu que ali dentro não tem como você não ser real. Por quê? Porque você está lidando com pessoas com personalidade diferente, com sentimentos diferentes, todo mundo numa disputa, todo mundo numa questão de... pensando nos 3 milhões lá, né? Então, assim, já é muito difícil a gente se relacionar com pessoas que a gente ama. Imagina ser colocado dentro de uma casa onde você não conhece ninguém e tá ali dando um conflito. Então, isso trouxe também muita questão negativa no sentido de, olha, gente, como todo mundo precisa de ajuda, tá vendo o que as pessoas mostram nas redes sociais? Não é bem aquilo. E tá vendo como que é lá dentro realmente, com câmeras? Então, assim, eu acho que isso também, de certa forma, dizendo de uma forma positiva, trouxe essa questão do BBB, da questão da Glória Piovani, a questão dessas pautas, porque está todo mundo no excesso. Todo excesso esconde uma falta. Eu vou ver isso aí, é o meu jargão já. Onde eu vou, eu falo. Todo excesso esconde uma falta. Então, se você é excessivo, tanto no comportamento, tanto que nem, né, a questão de pessoas que comem muito, ela está querendo buscar um prazer de uma falta ali que ela não tem. Então, ela está querendo suprir algo. Está com uma ansiedade muito grande. A pessoa que não come, é um excesso de preocupação, também se fala de um excesso. Então, quando a gente fala de terapia, quando a gente fala dessa questão aí de hoje, todo mundo está tendo essa busca, é porque todo mundo está percebendo que o quanto é importante. Né? Eu costumo falar que a psicologia ela é a profissão do futuro. Porque, gente, não tem algo que... Médico, todo mundo precisa de médico. Terapia, todo mundo precisa de terapia, é igual a alimentação. Ninguém fica sem comer. Né? Então, assim, essa busca hoje que está tendo muito maior é muito bom, porque antigamente era até as pessoas mais velhas diziam, né? Vai carpir um quintal que fica tudo certo, vai lavar uma louça, realmente ocupa o tempo, mas não ocupa a sua mente, porque você não está expressando aquilo. Então é importante ter alguém para ouvir, para te dar um direcionamento, um discernimento de tomada de decisão, de ver de fora também. Quando a pessoa é muito, digamos que amada dentro de casa, tem um tapinha nas costas, não, tá tudo certo. Agora, quem vê de fora vê que tem alguma coisa errada. Então, assim, é importante a gente ter um analista para falar, olha, também você coloca da maneira que é colocado também é importante, né? Fazer um leque mesmo de ajuste, de ir lá na infância, de se entender, ó, o que te incomoda. Todo mundo tem algo que incomoda, um monstro interno, que é algo que não consegue lidar, não sabe uma direção, como surgiu aquilo. Então, se fizer uma busca, todo e qualquer ser humano vai ter algo para fazer um ajuste. É mesmo, principalmente os terapeutas, tá? Eu acho que eles estão na linha de frente. A gente está na linha de frente, está sendo bombardeado, então precisa também ter esse equilíbrio, né? Eu, particularmente, dizendo por mim, se deixar o seu trabalho, né? E não tenho aí a minha vida pessoal. Você fala, Liz, vamos dar uma volta, não, estou estudando, não, estou buscando algo novo. Né? O excesso demais ele acaba sendo um defeito. Então, tem que tomar cuidado. O equilíbrio é importante. E você consegue desligar, eu digo assim, desligar por exemplo, imagino eu que de repente alguém traga aí da sua particularidade uma bomba aí, algo, né, difícil de lidar, né? Polêmico, hein? E você tem que ouvir. Tem uma água aqui. Né? Tem que ouvir todos, né? Então, acho que faz parte do teu trabalho, do teu papel aí, ouvir as pessoas. A ética profissional, né? Isso. E como é que você lida mentalmente? Como que é? Você consegue depois apagar? Eu não sei nem como, né, expressar direito, mas se livrar dessas questões, porque eu imagino que você já entenda que isso é algo particular daquela pessoa e é ela que tem que saber lidar e resolver os seus problemas com o auxílio, claro, do profissional. Mas o que eu quero saber é o seguinte, como é que você de repente limpa isso da tua memória, da tua cabeça, para continuar lidando aí com a tua vida e atender outras pessoas, né? Não deixar aquilo de repente travado e às vezes tá até impedindo de você prosseguir aí, ó, o teu trabalho. Olha, realmente, algumas sessões, dependendo de como eu estiver, de como eu acordar, que ninguém nunca acorda 100% feliz todo dia, né? Por mais que faça ali a sua questão de organizar seus pensamentos e tudo, mas sempre quando eu inicio um atendimento, eu já faço essa busca para ter um equilíbrio. Tem um ritual, né? Eu faço oração, cada um tem a sua crença, né? Mas eu costumo fazer oração para que eu possa direcionar, porque eu entendo também como uma missão de vida, que aquilo que a pessoa ouvir de mim, ela vai tomar como uma verdade absoluta.
Até mesmo porque tem muitas pessoas, graças a Deus, que admiram o meu trabalho, os meus pacientes, e eles falam, Elisa, o que você falar, eu tô fechada com você. Então eu tenho que saber o peso da responsabilidade daquilo que eu tô falando, né? Então assim, dependendo da situação, tem algumas sessões que eu realmente saio com uma carga energética muito pesada, no entanto me dá muito sono, né? E eu entendo que aquilo é algo que baixou a minha frequência. Então, o que eu faço? Normalmente eu termino, faço uma oração, tomo um banho, tento buscar um equilíbrio e tentar separar o que é meu e o que é do outro. O que é do outro eu devolvo, deixo para ele e falo, ó, tá aqui, tá direcionado. Amanhã é outro dia, semana que vem é outro dia. Mas a minha vida agora eu preciso estar, nesse momento, despertar para a minha vida pessoal. Não é um botãozinho, mas é como se fosse, entendeu? É importante fazer essa questão, porque senão eu vou lá, deito, fico pensando. No começo acontecia muito, eu falava, meu Deus, mas Jesus, como que eu vou resolver essa situação? Eu tomava pra mim uma responsabilidade que não era minha. Nem sempre o terapeuta ele vai ter o sim ali pro paciente, né? Por quê? Porque precisa mesmo, juntos, os dois dando as mãos juntos para poder entender o conflito, né? Então muitas vezes eu ficava, como que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver isso? Que direcionamento eu vou dar? E muitas vezes essa carga não era minha, não era meu. E eu estava levando para minha vida, muitas vezes até mesmo, né, sair com amigos e ficar pensando. E eu trazia o problema do paciente para minha vida. E eu tive que fazer, né, esse conserto comigo mesma de entender o que é a minha vida pessoal e o que é a vida do paciente. Muitas vezes também acontece do paciente me ligar, às vezes de madrugada, né? Porque eu sempre realmente estou à disposição 24 horas, né? Porque às vezes é uma questão de suicídio, às vezes quer conversar e tal. Então eu preciso saber e entender que a minha vida ela não é normal, porém ela não tem que ser anormal também. Eu preciso ter ali a minha paz, o meu equilíbrio e não deixar que o conflito do outro, ou até mesmo a questão de algum paciente, já aconteceu também, de o paciente ele achar que eu não querer a atenção num momento em que não era um momento de trabalho meu. E ele fala, mas eu preciso de você. Então eu saber a dependência emocional, eu saber levar ele e falar assim, olha, você está dependente de mim, então você precisa encontrar o seu caminho, nem que depois você retorne, mas para que a minha vida não seja um alvo seu, né? Já aconteceu de paciente também me seguir, né? De paciente me seguir no shopping. Então, aqui ele vê você como uma válvula de escape, né? E na realidade quem conduz as ações é você. Quem vai tomar e vai decidir se vai seguir ou não é ele. Porque, pelo que você está dizendo, né, me permita fazer esse parênteses, eu vejo assim, eu estou vendo você falar aí, e tá vindo um monte de informação. Eu nem falei para você, né? Eu tenho mais passado que futuro. Então, já vivemos várias situações. Uma vez eu caí de paraquedas, né? Numa palestra na Astral, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. A Associação de Traumas do Humor Sorocabana, aqui de Sorocaba. E me convidaram para essa associação. E aí, fazendo, né, um comparativo com o que você faz, né? Eu caí de paraquedas, porque eu fui dar uma palestra sobre resgate de valores, marêutica, arte fazendo as suas ideias. E cheguei lá, tinha um monte de gente pensando em suicídio. Mas assim, várias pessoas. Sim, é pesado. E aí, quando você percebe que você falou alguma coisa, resgatou um valor ali, fez um raciocínio, trouxe um raciocínio e as pessoas, poxa, eu não tinha pensado por esse lado. Trouxe uma esperança, né? Uma esperança, essa é a palavra, trouxe uma esperança. Aí eu vejo você, né, nessas situações, onde eles olham para você e você, ali naquele momento, é o que elas têm. E se agarra. E às vezes o que você fala, né, é tão importante que dependendo do que você fala, ali vai estar uma solução para ele ou não. Sim, então tem que saber, porque às vezes está pisando em ovos, né? Em ovos, exatamente. Tanto que às vezes a maneira que eu coloco alguma coisa, eu falo, não, deixa eu consertar a maneira que eu coloquei, porque senão ele vai... Porque normalmente o suicida, ele já está ali com tudo pronto, tudo armado para
para tirar a vida, né? E só falta uma questão de coragem para ele fazer aquilo. Então, dependendo do que você fala para ele, se você colocar tudo muito bonitinho para ele, você sair um pouco fora e falar, tá vendo como não vale a pena viver? Porque ele fica tentando sempre te convencer de que a vida não é boa e de que você é uma inutilidade. Por quê? Porque ele tá naquela linha de vida dele, né? E muitas vezes essa carga energética, você acaba baixando um pouco a sua frequência. É onde você precisa ter o equilíbrio para combater com a esperança e falar, olha, esse momento atual não define o teu futuro. E nós vamos chegar juntos até ali, nós vamos dar as mãos e você vai entender o porquê todo esse processo e nós vamos dar significado a isso, né? Vamos ressignificar a sua dor para que a sua dor, normalmente situações muito pesadas, né? Mas para que a sua dor ela signifique algo, tenha um significado maior e você supere isso, porque é uma escolha. A pessoa, se ela não quiser superar, ela simplesmente vai falar, a minha dor é a maior do mundo, ninguém tira ela de mim. Ela se apegou nela. E ninguém, não tem quem tire. Não vai ter terapeuta, não vai ter mãe, não vai ter pai, não vai ter ninguém que tire, porque ela fez uma escolha. E aí acontece, infelizmente, a questão do suicídio. Mas aquele que tem um pouquinho, uma pitada de esperança, que é como essas pessoas que te cercaram, ela vai ver uma pitada de esperança, mas também ela vai pra cima de você com tudo. Né? É por isso que o terapeuta ele precisa ter esse equilíbrio. Esse moço que eu falei pra você, que ele me seguiu uma vez no shopping, é porque eu falei pra ele que nós precisaríamos pelo menos de 3 sessões de uma pausa, para que ele entendesse tudo que foi falado, para ele ressignificar tudo, para aí a gente tomar a decisão novamente. E aí foi aonde ele, né, na época eu me voltei no relacionamento, e ele soube que eu tinha voltado no meu relacionamento. E ele falou, como é que você não fala pra mim que você voltou ao seu relacionamento? Eu te vi no shopping, entendeu? E aí entrou uma questão muito pessoal da minha vida. Eu falei, olha, infelizmente não vou poder mais te atender. E veio vou me matar então. Mas é aquilo, pressão, né? a pressão psicológica. É aquilo que você tem que falar, continuar com o amor, não falar pra ele, porque isso realmente pode acontecer e querendo ou não, você acaba trazendo isso pra você. Mas você fala, olha, essa carga não é minha, estou aqui sempre que você precisar, mas esse daqui você não passa. Esse limite você não pode ultrapassar, é minha vida. Por isso que a gente tem que ouvir mais do que falar, para depois dar o diagnóstico. Eu estou falando para você que é uma profissional na área, nós somos leigos, né? Nós não entendemos, né? Nós estamos aqui tentando aprender um pouco, mas né, nesse momento eu vejo assim, por isso que muitos profissionais, né, psicanalistas, psicólogos, ficam ali às vezes 1 hora ouvindo você falar, né? Deixa você falar, fale à vontade. Porque quando você se expressa, você solta. Sim. Tanto os seus medos quanto a espontaneidade, ela fala muito, né? E às vezes o monstro não era nem tão grande assim, né? A arte, o observar é uma arte. Assim como o silêncio. O silêncio ele é tão importante quanto falar. Porque o silêncio ele te faz você analisar as coisas. Isso num todo. E você também ter essa questão do observar é uma arte, gente. Pessoas normalmente muito sanguíneas, elas têm a necessidade de falar, mas por quê? Tem um excesso, tem alguma coisa ali que está em disfunção. Mas o melancólico, que é mais observador, né? Ele se prende muito também, ele fica ali muito recuado. Os extremos, né? É o extremo, também não pode, porque senão ele já vai com uma linha de campo muito funda, né? Ele vai por uma imensidão de sentimentos, de pensamentos, e vem aí a questão da depressão. Então, todo o excesso, assim, toda essa questão tem que tomar muito cuidado. Pois, eu queria saber também, por exemplo, você falou aí sobre o suicídio, né? Que é algo terrível, né? Que e destrói, o que mais hoje em dia, destrói família, e não é só, né, a questão pessoal. Mas não tem só esses extremos. Tem a questão da pessoa que, às vezes a pessoa é formada, às vezes a pessoa fala idiomas. Eu já vi várias histórias assim, que é uma pessoa, né, que tem habilidades incríveis, de repente a pessoa cai no alcoolismo, cai nas drogas e cai em situações tão complicadas. Você fala, poxa, como que essa pessoa pôde entrar nesse tipo de situação? Como que ela abriu mão da vida dela, de tudo que ela tem, de tudo que ela era, para entrar numa situação como essa, né? Se deixar levar, né? Porque para quem está de fora vê como que a pessoa entrega a própria vida por um golinho daquele ali de álcool, né? E quem está de fora não consegue entender isso. Então não é apenas, né, esse extremo aí, mas também existem outros subterfúgios que as pessoas usam, né? E é o que você falou, começa no golinho.
Começa sempre no pequenininho. Ah, é só um joguinho. Tem muitas pessoas que são viciadas em jogos também, né? É só um joguinho. É só uma bebidinha, é só uma saída, é só isso. Só um traguinho. É só um traguinho, é o conta-gota, mas esse conta-gota ele vai crescendo. Só que aquilo ela tá usando para preencher alguma coisa, né? Exato, sempre é. Na verdade, às vezes a pessoa lá começa até na brincadeira. Se vocês verem, é até interessante isso, você sempre tá buscando uma linha de entendimento daquilo que você não sabe. Eu sou muito curiosa, eu costumo falar que eu sou uma eterna aprendiz. Eu assisto muitos relatos de pessoas, né, da Cracolândia, de vícios, como é que se iniciou. E eu preciso falar, começou numa brincadeira. Eu nem queria, começou numa curiosidade. Então, gente, se não tem, né, você não tem tem uma vida normal, um controle, você já sabe que você tem uma questão de intensidade muito grande, de questão de personalidade, não brinca, não começa. Porque depois que você começar... É verdade. E ali, né, você citou a Cracolândia, já vi reportagens ali, né, que são pessoas que a pessoa fala 2, 3, 4 idiomas. Pessoa que já escreveu livros. É verdade, um leque de certificados. Empresários, né, pessoas que... Doutores, médicos, advogados, todo tipo de profissional tem ali. A depressão tomou conta e não quis saber mais nada. Tanto, gente, que não é só nessa parte não, de vícios. Eu já conheci muito profissional que não soube separar a questão de pacientes. Gente, vocês já conheceram algum psiquiatra normal? Desculpa, eu esqueci o nome chique, mas a grande maioria, pelo menos dos que eu convivi e conheço, porque se deixa levar pela profissão. Porque ou teve o excesso de isso dá um corte, hein? Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Depois vai me xingar aqui. Não, gente, entenda. Todas as profissões que são excessivas demais. Mas a questão já que eu falei do psiquiatra aí, é porque... Você pode estar no lugar de fala. Um pouquinho, não cheguei ali, mas entendo um pouco. A pessoa, muitas vezes, as pessoas que vão para esse lado da profissão, algumas pessoas não parecem entender. Não muitas das vezes porque ela quer trabalhar com aquilo. Porque se for falar com questões de valores, gente, não compensa o valor financeiro. Se você não tiver amor por aquilo, se você não tiver uma questão de missão para ser um psicoterapeuta, para orientar as pessoas, porque você mexe em todos os campos da vida da pessoa, até mesmo espiritual, até mesmo de missão de vida dela. Então, assim, ter essa carga de um profissional, você precisa saber, principalmente a gente está falando aí, né, de educação, saiba o que você quer escolher para sua vida, no sentido de buscar uma faculdade, né? Saiba o que você gosta, aquilo que você acha que você vai dar conta, aquilo, não seja só curioso, né, ou curiosa, mas tenha mesmo em mente algo que você fale, não, isso faz sentido pra mim. É igual relacionamento, faz sentido eu ficar nesse relacionamento? Faz sentido isso que eu tô fazendo? Faz sentido eu fumar esse cigarro só pra formar? Tudo tem que ter um sentido, a mesma coisa é a profissão, né? E dizendo aí da questão dos psiquiatras, né? É porque eles realmente vivem num mundo paralelo, gente. Vivem um mundo muito paralelo. Porque o conhecimento humano, né, o ser humano em si, ele é extremamente complexo. Nós nunca vamos ter respostas para tudo, somente Deus, né? Não tem como. Então, assim, tem a questão, né, de muitas pessoas também não ter essa questão do equilíbrio da religião, não tem algo a se acreditar, então fica muito a Deus dará, né, ali. Então, eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Eu acho que eu fugi um pouquinho da sua pergunta, que eu vou falando mais como da cobra. Mas, eu acho que se encaixa, né? Mas, assim, dizendo, né, num todo, a questão dos excessos mesmo, a gente tem que ter um equilíbrio em tudo na nossa vida. Você citou uma questão aí que eu acho bem importante, né? É a questão da educação, né? Então, o aprendizado, o querer buscar algo a mais, eu acho que também pode fazer com que a pessoa evolua, né? Tem essa evolução pessoal. Claro que a gente citou aqui que, por exemplo, lá na Cracolândia, lá tem pessoas formadas e tudo mais, só que isso são os extremos, né? E eu acho que verdadeiramente a pessoa que ela procura evoluir, procura uma atividade, um afazer aí que traz prazer para ela, isso também faz com que ela tenha essa evolução pessoal, né? Mental. Também de uma capacitação, né? Contribui, né? Contribui. Até mesmo pela forma que as pessoas te veem, né? A forma que você se porta é a forma que as pessoas vão te ver. Eu fiquei encucado ainda na hora que ela disse que os psicanalistas, né, são... Psicólogo. Não.
são os primeiros que precisam de uma análise, né? De fazer uma análise. Mas você se considera, você precisa, você vê isso, poxa, eu tenho as minhas neuras aqui, eu preciso de um tratamento. Você vê assim? Não nesse sentido, porque antes de avaliar o outro, eu, Elisa, particularmente, avalio a mim mesma. Eu vou ter autonomia para estar dizendo sobre o que eu estou dizendo? É tipo nesse sentido. Mas o que eu digo sobre ter um terapeuta também é a questão do equilíbrio, justamente para você não pegar a carga de paciente. Sim. De você não pegar como se você for a síndrome da salvadora, né? Eu dou um direcionamento, eu não posso ter uma síndrome de salvadora de querer pegar e consertar o problema do outro só porque eu amo o que eu faço, entendeu? Ou até mesmo não ter atenção na minha vida particular. É muito difícil também, o terapeuta, conseguir ter questão de relacionamento, porque se torna uma pessoa muito autocrítica. Sim. Avalia demais, observa demais, então tudo a gente acaba tendo encaixa. E nós temos que entender que todo ser humano tem defeito. E o outro espera também, o outro não espera também algo além do normal, não espera. Como se fossem super-heróis não pudessem errar. Isso, é mais ou menos isso. Sim, entendeu? sim. E quando a gente fala, né, eu falo sobre isso, que você nos dá a oportunidade de tocar nesse assunto, porque eu já vi muito isso, né? Eu tenho conhecidos psicólogos, psicanalistas, e um mais doido que o outro. E a gente sabe uma formiga meio pancada mesmo. Mas quando você fala um mais doido que o outro, a visão que eles têm é outra visão. Você está falando de um assunto que para nós não é tão normal assim, para eles é normalíssimo. Você está entendendo? É uma visão de mundo muito diferente, é exatamente pela observação. Na verdade, todo ser humano, quando ele se torna uma pessoa mais observadora, ele começa a ter algumas respostas para pessoas que estão vivendo no automático. Porque todo mundo está vivendo, vai em São Paulo para você ver, todo mundo está vivendo no automático, no rápido da vida, né? Muitas vezes preciso bater hora, né, concluir hora, preciso chegar em casa, fazer janta e dorme, no automático da vida. E muitas das vezes é onde não percebe, é onde está a inflamação, onde está doendo, o que pode ser ajustado, né? A mesma coisa que eu falo de um terapeuta. Se nós não tomarmos cuidado, a gente começa a entrar numa bolha de só nós entendemos o mundo, só nós compreendemos, só nós... Começa a ir para um campo de ilusão mesmo, sabe? Precisa mesmo ter essa questão do equilíbrio, de entender que nem todas as vezes nós vamos ter as respostas de todas as coisas, que nem sempre nós vamos poder fazer alguma coisa, que a culpa de, às vezes, de um paciente não conseguir dar continuidade não é nossa culpa, entende? Então, sempre buscar o equilíbrio para também não querer salvar alguém. Nós podemos direcionar, mas nunca salvar. E eu bato tanto nessa tecla porque eu tinha isso, de, não, eu não dei conta. E às vezes a culpa não era minha, de me culpar, de falar, não dei conta, a menina saiu, tá pior do que tava. A escolha tem que ser dela. Exato, e eu ficar, nossa, o que eu fiz de errado? Né? Então a gente também traz isso, né? Eu acredito que em várias, mas dizendo assim, na minha área, mas em várias áreas, a gente sempre acha que a gente pode ser melhor. Sim. Melhorar em alguma coisa. Ô, Elisa, eu queria saber outra coisa, né? Você falou aí sobre ansiedade, citou um pouco sobre depressão. Eles são antagonistas, são opostos, né? A pessoa, ou ela tem uma vertente extrema, né? Que seria a ansiedade, que é o pensamento acelerado, é querer viver o futuro, né? Eu já ouvi muito falar sobre isso, que a pessoa ansiosa, ela quer viver aquilo que foge do presente, enquanto o depressivo é aquela pessoa que está lá atrás. Então, é isso mesmo? Como que funciona essa linha aí? Olha, se fosse falar numa linha tênue, assim, de uma forma muito direta, é basicamente isso. A ansiedade é um excesso demais de futuro, né? Por aquilo que ele não está no controle dele. E o depressivo é um excesso de passado, mas nem sempre. Às vezes o depressivo é porque ele não se sente compreendido, entendido, se sente fora da caixa, não foi preparado para o mundo, não conseguiu ter essa questão. Tem muitas questões a ser, né, tem muita abordagem dentro de uma questão de um ser humano com depressão. Porque muitas das vezes pode ter sido uma questão de rejeição na infância, não teve a questão da paternidade, da maternidade, não foi nutrido, então não foi preparado para o mundo dentro da questão da criança, né? Chorou e ninguém ouviu, então se fechou, né? Virou ali uma eterna criança, não consegue dar conta daquilo que está sentindo. E a questão da ansiedade, muitas das vezes é por conta também do automático da vida, né? Também do automático ali do trabalhar demais,
não está dando conta, excesso de pensamento acelerado, porque quando a gente fala em ansiedade, gente, existe várias vertentes sobre a ansiedade. Tem a ansiedade severa, né, de automutilação, que já é propriamente indo para um lado do suicida. Já tem o depressivo, que ele já é depressivo desde a infância, mas porque não consegue verbalizar que não foi nutrido. Existem várias questões, mas a doença do século é ansiedade e depressão. Agora, voltando um pouquinho que você falou, nem todo depressivo tem ansiedade e nem toda pessoa que é muito ansiosa, ela tem depressão. Mas tudo começa numa questão de desequilíbrio. Sempre tem um desequilíbrio e aí vai só aumentando, que nem um burnout, né? Que é a pessoa que tem a questão de trabalhar demais, né? De trabalhar demais, do excesso das coisas, de querer dar conta de tudo. Esse é o mais ansioso de todos. Tem até uma expressão que está bem na moda, né? O workaholic, né? Que a pessoa que coloca tudo, ela troca as coisas de posição. Ela tem um problema pessoal, familiar, aí ela se mata no trabalho. Ou vice-versa, a pessoa ela tem um problema, aí ela abandona o trabalho. Ou, né, aquela pessoa, eu já ouvi até, não sei se eu posso falar. Pode, não vai. Não pode, pode. Um cara que fica fortão depois de... tomar um chifre. Ah, meu Deus. Então, mas qual é a você falar sobre isso? Porque o cara tomou Ele precisou primeiro levar... Ele tomou um whey ali, pra quê? Pra tomar uma coragem de ver que ele precisa se amar primeiro, pra depois ele levar o outro. Porque normalmente o cara que toma um chifre, não é que ele dá uma acordada, mas é como se ele falasse, opa, peraí, deixa eu me valorizar. Ainda mais se tivesse a questão aí de ter sido, né, de ter ficado se humilhando, como foi, por quê? Tomar um chifre, digamos assim, já que são os dois termos. É esse termo. É mais claro, né? É mais claro, todo mundo entende o que é tomar um chifre, né? Quem nunca também. Mas dizendo assim, o cara que aconteceu isso com ele precisa entender que o que foi feito não foi por causa dele. Isso dá resposta à questão do outro. O que o outro fez. Essa foi boa. O que o outro fez, isso é uma particularidade dele, está em falta nele e não em quem não cometeu. Né? Tá em falta em quem cometeu. Tá se vendo aí? Quem tá fazendo academia aqui? Quem que é? Eu não queria mencionar, não queria entrar no assunto. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas agora eu queria o corte, né? Não vai ser corte. é aquela história, tem um amigo meu que tá passando por um problema aí. O meu primo. Não tem nada a ver. O rapaz ali do trabalho. Eu vou fazer um corte aqui falando o seguinte. Você falou sobre burnout, eu me sinto assim, às vezes. Eu me sinto assim, tudo tem que ser rápido, quero fazer um negócio... Mas só que tem um detalhe, eu gosto das coisas muito bem feitas. Mas às vezes eu passo quando eu vejo 4 horas não sei. Então. Isso não é... E eu venho, como eu já percebi isso, eu venho me policiando bastante. Porque eu sou uma pessoa, como eu posso dizer para você, eu sou muito disciplinado. Metódico com as coisas. Mas muito disciplinado. Mas eu tenho muitas falhas. Cara, não sou certinho. Tenho muitas falhas. E vou falar para você, eu tô colocando no lugar de alguém que se vê assim. Não é fácil mudar, né? É necessário mudar, né? Como já dizia Heráclito há 500 anos antes de Cristo, né? A única coisa permanente é a mudança. Mas é difícil mudar, não é tão simples assim. E no caso como esse, a ansiedade gera a intemperança do ser. Essa ansiedade que às vezes eu sinto faz com que eu mude o meu aspecto, o meu jeito de lidar com as coisas, né? O que seria necessário para que isso minimizasse? Porque eu sei que é difícil mudar, ainda mais quando já atinge mais da metade do caminho. Tá entendendo? Você usou um termo interessante sobre... eu reconheço que eu tenho muitas falhas. O reconhecer o que tem já é um grande passo. Porque uma coisa muito difícil é quando você não reconhece, você sempre quer delegar aquilo para as pessoas dizer, eles me fazem ser assim. Não sou eu não tenho nada de errado comigo. Aí tá o grande problema. Porque ia doer muito mais
se você sentisse que você não precisa mudar e você vendo conflitos que você não consegue resolver, do que você propriamente olhar e falar, eu tenho burnout, eu me sinto assim, eu estou querendo mudar. Eu acho que o começo de tudo, o início de tudo é você perceber e fazer essa linha tênue de, opa, Autoanálise. Autoanálise. Tem algo de errado aqui. Isso já é o caminho. O primeiro caminho é esse. Depois, com muita dor, que não é fácil, ainda mais você dizendo que já tem uma construção, já tem uma coisa já tem algo formado. Não está pré-formado, já está formado, uma consciência sobre ser assim. A desmitificar isso, de desconstruir isso, é o que dói, é o incerto. O incerto é que dói. Sim. Será que eu estou certo, se eu estou errado? Mas isso que é importante da análise, é você entender que se você está analisando algo que você pode trazer uma melhoria, você pode aprender com algo que não está sendo colocado da forma correta, porque se está conflituoso, está doendo. Se está doendo é porque está conflituoso. Então, você entender esse primeiro passo de eu acho que eu tenho burnout, eu acho que eu preciso me equilibrar, fazer essa busca já é o primeiro passo. O primeiro e mais válido de todos. Sim, eu vejo dessa forma. Mas não é fácil. Não. É algo assim bem complicado. Se você não aumentar o seu nível de disciplina, ixi, demora. E aí a gente não quer esperar chegar na última respiração, né? A gente quer fazer alguma disciplina, coisa. disciplina que você falou, né? A disciplina, por mais que ela seja algo colocado como algo muito bonito, hoje quem é que tem disciplina hoje em dia? Quem é que consegue ter uma disciplina? De questão de horário, de questão de alimentação, questão de busca de desenvolvimento, de algo que já está planejado ali perfeito. Por quê? Quando você coloca na questão nessa questão aí de... Me fugiu a palavra da cabeça agora? De disciplina? De disciplina. Você tem que entender que você foi formado para ter essa disciplina, mas quem está à sua volta e você também depende de terceiras pessoas não tem a mesma disciplina que você. Ou seja, isso te traz um conflito muito grande. Porque a maneira que você colocar, olha, você tem que ter disciplina, não é a maneira que a pessoa vai entender. Lembra lá no começo que a gente falou? Sim. Então, vira em você mesmo um conflito de, meu Deus do céu, será que ninguém está percebendo que tem que ser assim? Será que não é perfeccionismo? Não sei. Eu consigo ver a perna da formiga manca Ai, atrás meu de Deus, você. os meninos que lutem aqui, né? Atrás de você ali, ó. Você tá conversando com você, eu tô vendo a formiguinha manca que você não tá vendo atrás de você ali. Olha, dá uma olhada aqui. Tem uma formiga manca andando ali com uma perninha só pra. Já bengala. Eu consigo ver. Meu Deus! Você não precisa de tanta carga, né? Vamos relaxar um pouco, não precisa ser assim. Tem as amarras, mas a gente fala assim, poxa, dá pra dar um. Uma Dá pra aliviada. ser mais leve. Mas é algo que você faz com muito custo, né? Sim. Dá pra aliviar um pouco aqui. Sim. Aí vai. Na verdade, né? Obrigada por compartilhar, adorei. O nosso sonoplasta ali já tá fazendo assim, já tá. Mas antes de finalizar, o seu negócio que ela falou, Sim. eu vou só finalizar aí. Tem um negócio que você falou que eu gostaria de, no finalzinho, tocar nesse assunto, só para ver se realmente. Eu queria saber uma opinião sua, mas deixar pro final, vai você acha. Segue. Na verdade, João, o papo hoje aqui tá demais, né? Tá muito bom, eu tô aprendendo um monte de coisa aqui, né? E é exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que a gente precisa trazer a Elisa mais uma vez. Eu vou adorar. Precisa remarcar, porque Faltou muito tanto assunto, tem tanta coisa pra gente A falar. abordagem do ser humano é muito complexa, né, gente? Tem muita informação. além dos assuntos, a gente soube que ela canta, ela faz outras coisas que a gente quer Não explorar. trouxe violão, toca também? Não, por enquanto ainda não, mas pretendo. Mas a gente tem aqui o Jonas, ele toca. Olha só, que legal. Nem sabia. Ah, ninguém sabia. A gente arrisca bem. Mas dá pra um acorde facinho, dá pra fazer, né? Então a gente precisa explorar um pouquinho mais aí Sim. os conhecimentos dela, né? Tá sendo um papo aqui muito dinâmico, muito legal. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando aqui também está absorvendo aí um monte de Pede pro pessoal coisa. fazer pergunta, tô aí à disposição. Então, a gente vai deixar aí, eu vou pedir também que ela deixe o contato depois aí, quem Sim. quiser conhecer mais a respeito do trabalho dela, né? Vai ter aí todas as redes, como que faz para te contactar.
João, você quer fazer mais alguma pergunta? Acho que tinha uma pergunta bombástica aí. Não é bombástica, não. Ela começou a falar, eu comecei a montar, sabe, com matemática. Sim. Você fica montando cálculos Você aqui. faz aqui, né? Não, eu comecei a montar fórmulas aqui, né? Aí você me diga se eu estou errado ou não, pode, mas critica forte. Eu vejo assim, que mais ou menos uma metade da população, nós temos aí mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. Então eu imagino assim que metade de uma população, ou um pouco mais, vive no passado. E uma outra metade vive no futuro. Então será que não é por isso que poucos só conseguem ver um lugar ao sol? Enquanto muitos estão ali pensando no que vão fazer amanhã, no que vão construir amanhã, né, no projeto de amanhã, no Natal que vai acontecer ainda, né, na festa que vai ser promovida, e outros estão lá vivendo no passado dizendo assim, poxa, mas se eu tivesse feito dessa forma, poxa, fulano me amaldiçoou no passado, brigou comigo, discutiu comigo. Então eu vejo que parece que a metade dessas pessoas vive no passado, a outra metade vive no futuro, e aqueles que conseguem sobreviver que estão ali no meio termo. Estão acompanhando. Vivendo no presente mesmo, vivendo agora, que nem nós estamos fazendo aqui, né, conversando, vivendo agora. Fazer o acontecer no agora. A única coisa que você tem um controle, né? A única coisa que você tem um controle. Você tem um controle agora. Já respondeu. Então, mas eu queria só entender se não seria isso, talvez, as desilusões, as não soluções para os problemas da humanidade? Não seria isso? Ou eu estou sendo muito prepotente querendo usar essa fórmula? Eu acho que todo mundo está vivendo a sua realidade. Mas existem duas vertentes. Algumas pessoas escolhem ter passado pelos percalços da vida e se lamentar. Enquanto outros pegaram da chave, talvez também com muita dificuldade, e eles trouxeram força para criar e recriar um novo futuro. Então tem muita gente que está usando da sua carga de vida pesada para construir um castelo e mostrar para as pessoas, olha o antes e olha o depois. E muitas vezes o outro, né, que a gente está aqui nessas duas vertentes, e a gente só está se lamentando, ó céus, ó terra, e nada vai mudar. Nada vai mudar se você não mudar. Não adianta, porque o que vai mudar é a maneira de você pensar, é a maneira de você fazer algo novo. Caiu, tente outra vez. Busque seu lugar ao sol, tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo. E o que vai diferir? Conhecimento. Vá em busca de conhecimento. Quem é você, principalmente? Como você se relaciona com as pessoas? O que você quer para sua vida? Se questione, né? Se aprofunde em si mesmo, né? Porque ninguém foi programado para perder, mas também ninguém foi programado para viver nesse mundo. Tá todo mundo lutando, tá todo mundo buscando um lugar ao sol. Então eu acho importante, principalmente, como é que eu vou viver? Buscar, né? Não ficar num mundo paralelo só de consequências, mas o que eu posso fazer para mudar a minha realidade? Qual é o próximo passo? Eu acho que é isso que difere. Sim, viver o presente. Viver o presente, com certeza. É interessante isso porque todas as pessoas, né, tá passando pela realidade pela primeira vez, né? Sim. Exatamente. Se a pessoa ela tem um filho, é a primeira vez que ela tem. Se é o segundo filho, é a primeira vez que ela tem um Nós não somos segundo filho. programados pra nada. Filho a primeira vez. Um dia você foi pai pela primeira vez, um dia você se casou pela primeira vez ou talvez pela segunda vez, um dia você também foi empresário pela primeira vez, Sim. um dia você fez um curso pela primeira vez, você se relacionou com uma pessoa pela primeira vez, você se conheceu ou conheceu outra pessoa pela primeira vez, né? Nem nunca mais vai ter um Edson na sua vida, é único, como ele também. Então assim, tudo é único, eu falo que cabe uma vida inteira em um dia só. Então, aquela vivência, o ontem já não é o mesmo dia. A minha vida de hoje nesse podcast, ela é única. Amanhã já não vai ter mais. Mas você não é o mesmo dia. Nós vamos fazer um convite para você. Certo. Nós estamos para lançar Do Óvulo ao Óbvio, que vai falar um pouco das assinaturas de Deus, mas não levando para a religião, mas sim trazendo o eu de cada um. Então tem uma palestra aí que está para acontecer, quando for acontecer a gente faz um Que convite. legal, agradeço. Sim, com certeza. Estou à disposição. Bom, eu gostei demais, eu tenho certeza que quem esteve conosco até esse momento aqui também
está gostando, né? Elisa, eu queria te agradecer aí por receber o convite, tão prontamente nos atender, né? Não teve muita dificuldade em estar conosco aqui no sentido do convite, já prontamente se prontificou, né? Muito obrigado mais uma vez por poder estar conosco aqui, tá bom? E as portas ficam abertas, né, para te receber mais uma vez, outras vezes aqui conosco, tá bom? Faz as suas considerações finais aí e também aproveita, fala os seus canais, como que as pessoas fazem para te procurar, para te encontrar na rede social, na internet, como é que faz, tá bom? Tá, muito obrigada, né? Antecedendo aí, eu quero agradecer também vocês ao convite. É muito importante nós falarmos sobre, né, ter um espaço para poder falar sobre saúde mental, e parabéns a vocês por estar tendo essa via aí, para que mais pessoas entendam sobre a educação, sobre essa questão do conhecimento, principalmente de conhecer a si mesmo, né, de forma em terapia. E agradeço também o espaço para estar falando do meu trabalho. Bom, para me encontrar, eu tenho minha rede pessoal, né, profissional, que é Psilisa, né, que eu acho que vocês podem colocar aqui. Sim, vai aparecer. E também o meu contato, que é 15 996 65 1169. Ele é bem facinho também. E vocês podem estar me encontrando lá. Tem um atendimento online e presencial também. Aí vai da forma da pessoa escolher. É 1 hora de sessão e é o início aí sempre de uma nova jornada. Eu fico à disposição de vocês. O Instagram foi falado, né? Sim. Então. Então, a gente quer agradecer também você que esteve conosco até esse momento aqui, é sempre um prazer. Aproveita para se inscrever no nosso canal, aproveita então também para ativar as notificações aí no sininho, para você estar sempre atualizado com as últimas informações. E você que quer evoluir na sua carreira, eu quero te convidar a conhecer o Evolução Centro Educacional. A gente está hoje concentrado aqui na cidade de Sorocaba, na Rua Bulgária, número 72, mas nós temos aí vários cursos profissionalizantes, quer dar um upgrade na tua carreira, mudar, né, a tua vida profissional, tem uma grande oportunidade, cursos rápidos, né, graduação, pós-graduação e... Código promocional. Qual que é o código, Jones? O pessoal que tem interesse em ter um desconto. É o Evolução _15. Ó, vai ficar aí na tela um QR Code. Você que apontar a câmera do seu celular, direcionar e for para o nosso WhatsApp através desse link, vai ganhar um super desconto, tá, na sua formação, tá? Cursos rápidos aí para você rapidamente mudar de vida, mudar de profissão. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado, João. Obrigado, Jonas. Obrigado, eu que agradeço. Foi muito legal a gente ter a Elisa aí. Eu espero, sinceramente, que você retorne. Foi muito legal. E da próxima vez, com o violãozinho, com o violão, sim, vai ter um playback aqui e dá uma palhinha numa canção para nós. Promessa que ela vai estar cantando aqui com a gente. Eita, Pessoal, muito obrigado. Até mais. Até.